Você que assistiu aquele arco de Shibuya, sentiu aquele negócio estranho acontecendo com a tela em alguns episódios? Aquela sensação de que algo estava visualmente errado, mas você não sabia nomear o que? Você pensou, será que é só eu? Não era você. O episódio 14 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen foi tão ruim visualmente que o próprio diretor do episódio foi ao Twitter pedir desculpas. Hokuto Sadamoto publicou e eu vou traduzir pra você. Vou viver como o pior tipo de animador, o que arruinou uma obra-prima. Não foi um fã reclamando, foi o cara que fez o próprio episódio. E não parou por aí. Um animador da equipe denunciou que não conseguiu cumprir sua carga de trabalho em 2 semanas. Não recebeu salário, não teve o nome nos créditos, sumiu. Isso não é reclamação de fã frustrado, isso é colapso de produção documentado. Mas aqui está o detalhe que a maioria do pessoal errou. A culpa não é de quem você tá pensando. Porque no mesmo arco, no mesmo estúdio, com a mesma equipe quebrada, JJK entregou algum dos frames mais brutalmente bonitos que o anime shonen já produziu. Como as duas coisas coexistem no mesmo arco? Como um anime consegue ser um crime visual e uma obra de referência ao mesmo tempo? Eu sou o designer e editor e hoje eu não vou te dar uma opinião, eu vou te dar um laudo técnico. Seja bem-vindo ao Raizando, prepara o café, a autópsia começa agora. Capítulo 1. Contexto. O padrão que Shibuya tinha que superar. Antes de condenar qualquer coisa, você precisa entender o que estava em jogo. Jujutsu Kaisen estreou em outubro de 2020 e foi um choque visual, não pelo hype, pelo que estava na tela. A MAPPA entrou no projeto num momento específico da história do anime, logo depois do colapso da relação entre JJK e a Muse Communication, que era o estúdio original planejado. A MAPPA pegou o título que prometia ser grande e entregou algo que ninguém esperava. Uma primeira temporada com direção de arte consistente, fluida e técnica ambiciosa do primeiro ao último episódio. O episódio 19 da primeira temporada, a luta de Gojo, jovem contra Toji Fushiguro, virou referência de Sakuga mundial. Não é exagero, é citado até hoje em discussões técnicas sobre a animação de o que aquele episódio fez com Smear Frame, com a câmera, com a velocidade de corte e com a paleta de cores não foi acidente. Foi Shota Goshozono, o diretor de animação do episódio, operando no limite do que o formato permite. Isso importa porque estabelece o parâmetro. Quando o anime entrega esse nível em um episódio da temporada 1, ele não cria apenas hype, ele cria uma expectativa e você, o espectador, calibra o olho. Ele passa a saber instintivamente como o JJK deveria parecer quando está funcionando. E quando algo sai desse padrão, ele sente, mesmo sem saber nomear o problema. Já a segunda temporada começou confirmando essa expectativa. O arco de Gojo no passado, os primeiros episódios entregou direção de arte no mesmo nível ou acima da temporada 1. A internet acordou achando que JJK estava escalando, que a MAPPA tinha encontrado o ritmo certo. Estavam errado, porque lá pelo meio do ano, quando Shibuya chegou de verdade, o que apareceu na tela não era mais o mesmo anime. E a pergunta que ninguém respondeu direito é: por quê? Capítulo 2. O crime, a decisão que quebrou Shibuya. A MAPPA, em 2022, estava produzindo simultaneamente Jujutsu Kaisen Temporada 2, Chainsaw Man, Attack on Final Season Part 3 e Dance Dance Dancer. Presta atenção e pensa nisso por um segundo. 4 títulos de peso, ao mesmo tempo, no mesmo estúdio com a mesma base de animadores. Isso não é ambição, isso é o que a indústria chama de superprodução predatória, que é quando o estúdio aceita mais projetos do que sua estrutura humana consegue sustentar, porque o contrato com o comitê de produção já foi assinado e o prazo não move. E aqui está o detalhe que muda tudo. A MAPPA não tomou essa decisão sozinho. O comitê de produção de JJK, que inclui a Shueisha, a Toho e outros investidores, aprovou o calendário, aprovou a janela de exibição, aprovou o orçamento e o orçamento aprovado não era compatível com o que estava sendo prometido visualmente. Animadores relataram publicamente, alguns sem assinar, que episódios do arco de Shibuya tinham cronogramas de 2 semanas para serem finalizados. 2 semanas, para o que normalmente exige 6 a 8. O resultado foi o que a indústria chama de episódio fantasma, aquele que vai pro ar com lacunas de qualidade tão visíveis que o próprio sabe que tá entregando abaixo do aceitável. O episódio 14 foi o mais emblemático, proporcionalidade corporal quebrada em cenas de diálogo, fundos genéricos onde deveria haver direção de arte, expressões faciais contradizem a tensão emocional da cena, e o diretor do episódio foi ao Twitter, pediu desculpa publicamente e disse que viveria como um animador que arruinou uma obra-prima. Ele não era o culpado real, era o sintoma, porque o crime não foi um episódio, o crime foi um sistema
problema que coloca o animador na linha de frente para absorver a culpa de uma adesão foi tomada em sala de reunião meses antes de qualquer frame ser desenhado. Isso não é erro de execução, é crime de arquitetura. Mas aqui é onde o diagnóstico fica mais complicado, porque no meio desse colapso, nesse mesmo arco, com a mesma equipe destroçada, JJK produziu cenas que eu, como design, não consigo ignorar, e seria desonesto da minha parte não mostrar antes do veredito. Capítulo 3. A autópsia. Abrindo o paciente. Agora é onde o meu laudo designer entra de verdade. Chega de contexto, chega de bastidor. Vamos abrir o paciente e olhar pra dentro. Eu separei 3 crimes visuais recorrendo no arco de Shibuya. Cada um tem um nome, cada um tem endereço, cada um vai fazer você nunca mais assistir JJK mesmo jeito. Crime número 1. A síndrome do boneco de borracha. Em animação, proporção corporal é linguagem. Quando Yuji estava em combate, o corpo dele precisa comunicar peso, tensão muscular e impacto. A direção de arte da temporada 1 entendia aí. Os quadros de ação tinham distorção proposital, frame controlado e deformação que servia a física em vários episódios de Shibuya. O que acontece é diferente. Os membros alongam sem intenção, o pescoço some ou duplica de tamanho entre um corte e outro, o rosto perde estrutura óssea em cenas de diálogo. É como se o personagem fosse feito de material mole, sem esqueleto definido. E isso tem o nome Tech of Model. Mas no nível que aparece em Shibuya, eu chamo de síndrome do boneco de borracha, porque o personagem perde a identidade visual que o design set define. Ele vira uma versão aproximada de si mesmo, e o espectador sente. Mesmo sem saber nomear, ele olha pra tela e pensa, algo tá errado. E esse desconforto quebra a imersão na cena mais importante do arco. Crime número 2. O fundo fantasma. Direção de arte não é só personagem, é o mundo onde o personagem existe. Na temporada 1, os cenários de combate tinham profundidade, tinham iluminação contextual. A luz da cena mudava de acordo com as técnicas sendo usadas. Tinha textura nos ambientes. Isso não é detalhe estético, é o que faz o espectador acreditar que aquele espaço é real. Em episódios específicos de Shibuya, o fundo some. Literalmente, o personagem briga contra um degradê, contra uma cor chapada, contra nada. Eu chamo isso de fundo fantasma. Quando o ambiente foi removido ou simplificado a ponto de não existir mais como elemento narrativo. E o problema não é só estético, é que sem fundo você perde a referência espacial da luta. Você não sabe onde os personagens estão em relação um ao outro. A coreografia do combate, que é onde JJK brilha, perde o contexto físico que a torna legível. Isso é como assistir uma luta de boxe sem ringue, sem chão, sem câmera posicionada. Você vê os socos, mas não entende o espaço. Crime número 3. O congelamento emocional. Esse é o mais sutil e por isso o mais traiçoeiro. A animação de expressão facial é cara, é demorada e exige animador experiente e tempo. Quando o cronograma quebra, é uma das primeiras coisas a ser cortada. E o que sobra é o que eu chamo de congelamento emocional. Quando o personagem está passando por um momento de alta carga dramática, mas o rosto não acompanha. A boca move para sincronizar com o áudio, os olhos ficam estáticos, nenhuma microexpressão facial, nenhuma tensão dos músculos faciais. Em Shibuya, isso aparece em cenas que deveriam ser devastadoras emocionalmente, cenas que o mangá construiu com expressão brutal, quadro a quadro, e o anime entrega um rosto plano, neutro, tecnicamente funcional, mas emocionalmente morto. O espectador sente a emoção da cena pelo áudio, pela música, pelo contexto narrativo, mas não pelo rosto do personagem. E isso é um problema de direção de arte, não de roteiro. A animação deixou de fazer o trabalho que só ela pode fazer. 3 crimes, 3 endereços diferentes, mas todos com a mesma causa raiz. Cronograma incompatível com a ambição visual. O paciente estava doente antes de entrar na mesa de operação, mas agora vem a parte que a maioria do pessoal ignorou, porque no mesmo arco, com a mesma equipe, JJK também fez isso. Capítulo 4. A defesa. Quando Shibuya acertou o feito. Seria desonesto da minha parte não falar sobre isso, porque no meio do colapso, com animadores sem salário, com cronograma de 2 semanas e com fundo fantasma, além do boneco de borracha espalhado pelo arco, Shibuya também entregou alguns dos momentos visuais mais tecnicamente impressionantes da história recente do anime. E se eu ignorar isso, eu não estou dando um laudo, eu estou dando opinião. No episódio 17 de Mahito vs Yuji, o episódio 17 da segunda temporada, que existe no mesmo arco, mesmo estúdio, na mesma janela de produção caótica, e é tecnicamente brilhante. A luta entre Mahito e Yuji nesse episódio usa algo que poucos animes shonen têm coragem de fazer. Câmera instável proposital. Não é erro de composição, é escolha de direção. A câmera treme e perde o foco. Corta em ângulos que desorientam, porque a experiência emocional de Yuji naquele momento é desorientação. A direção de arte está traduzindo estado psicológico em linguagem visual. E isso tem nome: mise-en-scène subjetivo. Quando a câmera deixa de ser observadora, neutra e passa a perspectiva emocional do personagem. Poucos diretores de episódio no anime sabem fazer isso. Shingo Yamashita
Mashita, que dirigiu esse episódio, é um dos que sabe. Ele fez isso com a equipe quebrada num prazo impossível. Outro foco foi a paleta de Shibuya à noite. A direção de arte de iluminação é um dos elementos mais ignorados nas edições sobre qualidade anime. Todo mundo fala de influência de movimento, ninguém fala de cor, de luz. Nos episódios do arco ambientados à noite em Shibuya, especialmente nas primeiras batalhas externas, a paleta de iluminação é tecnicamente precisa e visualmente coesa. O laranja artificial das luzes urbanas, o contraste com o azul frio da madrugada, a forma como as sombras dos personagens se comportam em relação a fontes de luz do ambiente. Isso não é filtro, isso é decisão de direção de arte aplicada quadro a quadro. Quando está funcionando, JJK não parece anime de televisão, parece produção cinematográfica. Mas o que a defesa prova? Esses dois momentos não existem apesar do colapso de produção. Eles existem dentro dele. E isso é o dado mais importante do laudo inteiro. Porque se o problema fosse falta de talento, se a Mappa simplesmente não soubesse fazer anime de qualidade, esses episódios não existiriam. Você não produz mise-en-scène subjetiva por acidente. Você não acerta a paleta de iluminação urbana por sorte. O que esses episódios provam é que o problema nunca foi competência, foi distribuição desigual de recursos dentro de um tema quebrado. Alguns episódios receberam diretores experientes, tempo razoável e atenção de supervisão. Outros foram jogados para equipes menores, com prazo impossível e sem revisão adequada. O resultado é um arco inteiro que parece dois animes diferentes costurados no mesmo episódio, às vezes na mesma cena. Não é falta de talento, é falta de estrutura. E é exatamente isso que o veredito vai nomear, porque tem culpado real aqui, e ele não é quem a internet ficou xingando. Capítulo 5, o veredito. Então vamos à sentença. Jujutsu Kaisen não caiu porque a Mappa perdeu o talento. Não caiu porque os animadores ficaram preguiçosos. E não caiu porque o mangá piorou. Caiu porque um comitê de produção aprovou um calendário que era fisicamente compatível com o nível visual que o próprio arco exigia. E quando o sistema quebra, quem absorve o impacto não é o executivo que assinou o contrato. É o animador, que tem 2 semanas para entregar. Eu precisaria de 8. O culpado real não tem rosto famoso. Não tem conta no Twitter para você ir xingar. É um modelo de produção. O mesmo que está destruindo outros estúdios, outros títulos, outras equipes. Agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. E o dado mais perturbador do laudo inteiro é esse: os episódios bons e os episódios ruins existem no mesmo arco, a mesma equipe e no mesmo estúdio. Isso prova que o problema nunca foi a capacidade, foi distribuição, estrutura, e foi um tema que trata animador como recurso descartável e prazo com variável fixa. Shibuya poderia ter sido inteiro o que o episódio 17 foi. Tecnicamente a equipe sabia fazer isso, eles simplesmente não tiveram. Esse é o crime real e ele não vai ser julgado em nenhum tribunal, só na qualidade do que chega na sua tela. Se você chegou até aqui, você já sabe que não aceita a resposta fácil. Você não ficou satisfeito com a Mappa errou, porque isso não explica nada. Você queria saber o porquê técnico, o mecanismo, o culpado real por trás do culpado óbvio. Você não assiste anime, você lê anime. Então, me diz nos comentários qual o próximo réu que merece a mesa de análise. Tem algum anime que você sente caiu visualmente, mas ninguém explicou direito o porquê? Deixa aí embaixo nos comentários. Isso vira o próximo laudo. Aqui foi o Rai e a gente se vê na próxima autópsia. Fui!